Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, e como eu já passei o texto lá no grupo do WhatsApp, hoje a gente vai fazer só a leitura breve aqui, rápida, e uma palavra breve também sobre o advento. E antes da gente fazer a leitura, só uma introdução rápida aqui sobre quem foi Isaías, né? Isaías foi um dos profetas maiores, seu livro está no Antigo Testamento, e o tema central do livro de Isaías é o próprio Deus, sobre como ele age no meio do seu povo, para a glória do seu nome, por amor de si mesmo. E Isaías foi filho de Amós. Pouco se sabe sobre o pai de Isaías, né, Amós, mas Isaías, ele, no decorrer do seu livro, ele trata de injustiças sociais também, mas ele anuncia o plano de Deus, né, da sua graça e sua glória a esse povo rebelde. E ele não faz isso só para esse povo, ele faz isso para o mundo também. E a gente vai ver um pouco disso aqui no capítulo 9. Quando que Isaías atuou, né? Qual foi o período? Isaías atuou nos dias de Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Esses foram reis de Judá. Bom, o chamamento de Isaías, como todos nós conhecemos, se dá lá no capítulo 6. O chamamento, né? Aquele a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, basicamente esse o tema do livro, né? Uma forma bem resumida, é claro, pra gente, porque a gente também não tem muito tempo aqui, para não ficar um vídeo muito longo, muito extenso, e a gente vai seguir. Bom, falei também sobre o advento, né? E no domingo passado eu dei uma palavra breve sobre o advento, né? Para quem estava lá presente e para quem participou do culto, né? De forma online, né? De forma virtual. O que é o advento, né? O advento é um tempo de preparação e ele inaugura o ano cristão, o ano litúrgico. E como que se dá isso? Isso se dá com a chegada do Messias, o nascimento de Jesus Cristo. Bom, é um tempo de preparação, é um tempo de esperança, um tempo de vigilância, porque não só comemoramos a chegada do menino Jesus, né? A palavra advento vem do latim, né? Adventum Redemptoris, e quer dizer a chegada do Redentor, ou a vinda do Redentor. Então, a gente, nesse momento do advento, a gente se prepara, né, para o nascimento na expectativa já da segunda vinda de Cristo. Bom, então é basicamente isso, né? Bom, esse tempo do advento tem uma coisa curiosa também, né? Ele significa também que, como eu já falei aqui no começo, que a gente aguarda a segunda vinda de Jesus Cristo. Bom, ele veio ao mundo, né, por meio do seu nascimento físico na cidade de Belém. Ele veio ao encontro de cada um de nós, né, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ele veio até cada um de nós a fim de tomar nossa culpa pelo pecado e nos reconciliar com Deus. E ele virá mais uma vez, agora não como o menino Jesus, mas sim como juiz, né? E para resgatar a sua igreja, levar a sua igreja para morar e viver eternamente com ele. Nesse período do advento, os símbolos nos ajudam muito nessa questão, né? Para a gente tomar essa consciência, internalizar tudo isso. O símbolo, como o reverendo Fernando sempre diz, não é a coisa em si, mas ele aponta para algo maior, né? Então, um dos símbolos que a gente usa na igreja é a guirlanda.
aquela guirlanda que a gente vê nas portas das lojas, né? Nas casas de muita gente, a igreja também usa isso. Bom, essa guirlanda, segundo aqui que eu pesquisei, tem origem escandinava, né? E ela representa o retorno do sol após um longo período de inverno, né? E para nós, ela vai representar a luz de Deus que por meio de Jesus Cristo ilumina o mundo mergulhado em trevas. O raiar do sol, a chegada de um novo dia, a chegada da luz traz de volta a esperança. Então, a gente vai fazer rápida aqui a nossa leitura e a gente vai ver alguns pontos aqui dos versículos que eu gostaria de destacar e compartilhar com vocês. Vamos lá então a leitura de Isaías, capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. Diz o seguinte: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com justiça e juízo, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Bom, texto bem bacana, existem até canções falando desses atributos de Deus, né, na pessoa de Cristo. Bom, seguindo aqui, a gente voltando pro texto, eu queria destacar aqui o verso de número 2, né, e que fala que o povo que estava em trevas viu grande luz. E não foi qualquer luz, né? Foi uma grande luz. Esse povo que andava em trevas viu uma grande luz, uma luz como um farol que ilumina o caminho de quem está perdido e vai lhe dando direção. Uma coisa que acontece e que a gente vê no Antigo Testamento é que no relacionamento com Deus, de Deus com o seu povo e do seu povo com Deus, Deus tem sempre permanecido fiel e o povo comete deslizes, né? O povo abraça o pecado, comete injustiças e essas coisas não mudaram muito desse tempo para o tempo em que vivemos nessa questão. Deus tem sempre permanecido fiel. Mas a questão é que o pecado, ele sempre deixa a gente na escuridão. Ele deixa a gente perdido. E para que essa escuridão seja dissipada, para que ela seja
para que ela seja dissipada, a gente precisa da luz de Cristo. E Cristo, quando vem com a sua luz, ele dissipa essas trevas completamente. Ele ilumina o ser de cada um de nós. Né? O povo que é relatado aqui, ele havia recusado o convite feito por Deus mediante o profeta Isaías. Né? Isso a gente pode ver lá no capítulo 2, no verso 5. Ele vai falar o seguinte, Isaías chamando o povo, né? Vai falar assim: venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A consequência por andar por andar de fora da luz do Senhor foi andar em trevas. E esse povo sofreu muito. O curioso é que o próprio Deus já havia advertido que ia castigar o povo e o lança em trevas, né? E isso tem um porquê, porque o povo se entregou ao pecado. E como diz o texto, né? Ai dos que chamam mal bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas. Quantas vezes na juventude ou na vida adulta, ou até mesmo hoje, a gente recusa esse convite de andarmos sempre na luz, na verdade de Deus, e a gente procura o caminho do mal, o caminho das trevas, o caminho da injustiça. Porque a gente rejeita esse caminho, esse chamado do Senhor, esse convite de andarmos na sua luz. Deus quer que andemos com Ele na sua luz, para que a gente saiba por onde vai, né? Bom, o caminho da escuridão é difícil demais para se andar. A gente tropeça, escorrega e cai. A rebeldia custa caro, né? Então a gente precisa andar na luz do Senhor. A gente anseia, né? Não só nós, mas pessoas que vivem mergulhadas nas trevas, elas anseiam por uma luz que as guie, que mostre o caminho, e nós também precisamos dessa luz para que a gente ande firmemente na nossa caminhada e na nossa jornada de fé. Bom, no verso 3, destacar aqui o verso 3. Ora, se o povo viu uma grande luz, deixa eu baixar aqui. Se o povo viu uma grande luz, essa luz veio para dissipar as trevas. O que acontece quando essa luz chega? Para quem andava em trevas, a chegada da luz traz junto com ela a alegria. Que alívio é poder saber por onde a gente anda e a gente conhecer o caminho. Como é bom não se sentir perdido. O profeta faz uma comparação aqui, nesse texto, com alguém que vê os campos cheios, né, repletos e prontos para a colheita. Pois dali vai sair o sustento daquele produtor, para se manter vivo, para se manter de pé, para alimentar a sua família. Quando a safra é boa, o produtor se alegra, né, e sabe que todo o bem vem do Senhor, que manda a chuva e faz crescer a semente no solo. Além, é claro, né, como diz o texto aqui, que ele diz o seguinte, que o povo tem aumentado, e aumentado também não só o povo, mas aumentado a alegria do povo. E aí por isso ele faz essa comparação. E o povo está alegre por quê? Porque depois de um momento bem conturbado e de batalhas, o povo agora está experimentando momentos de paz, né? Ele está experimentando um momento de paz agora. Agora,
Que coisa maravilhosa, né? É poder ver isso, e como a Bíblia sempre usa essas coisas do cotidiano para nos mostrar como Deus age e como Deus tem os seus planos e os seus desígnios bem certos assim para o seu povo. Bom, seguindo aqui, agora a gente tem o seguinte: nós temos por 3 vezes aí a palavra porquê. A palavra porquê. Ela está no nos versos 4, 5 e 6. Por que eles estão alegres? A luz chegou, aumentou a alegria, Deus tem multiplicado o povo. Por que eles estão alegres? E aí o próprio texto vai responder, né? Por que eles estão alegres? Eles estão alegres por quê? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Está lá no verso 4. O povo que vivia oprimido experimenta agora a liberdade que Deus concede a ele. Por mais que a opressão fosse grande, e o profeta cita o exemplo de Gideão aí, né, que consegue obter uma vitória pelo poder de Deus, que de acordo com o número de guerreiros que Gideão possuía, ele ia lutar contra os midianitas. Ele seria, se a gente olhar humanamente, ele seria massacrado, né? Como é que você vai com apenas 300 homens lutar contra um exército numeroso? Isso é humanamente impossível. Como vencer com apenas 300 guerreiros? Mas esse é o nosso Deus, né, que mostra que a força não está no braço do homem, e que este homem não deve confiar em si mesmo, mas sim confiar em Deus. É por isso que eles estão alegres, né? Por isso eles estão alegres. Verso 5: porque toda bota e toda roupa revolvida em sangue será lançada no fogo, servirão de pasto ao fogo, né? As batalhas que ceifaram vidas de muitos guerreiros, inocentes, mulheres, crianças, essa batalha, nesse momento, tem o seu fim aí, né? Eles, como eu disse, eles estão experimentando aí um momento de paz. As armas que antes serviam para a batalha, elas serão trocadas agora por utensílios que vão trabalhar a terra e para dar o alimento, pois o tempo agora não é de guerra, mas é um tempo de paz, é um tempo de bonança, é um tempo de tranquilidade para esse povo. Não mais o sangue, não mais a morte, agora a vida e o descanso proporcionado por Deus, né? Verso 6, verso meia dúzia. Mais um porquê. Porque eles estão alegres. Eles estão alegres. E aqui ele vai falar aqui, é uma profecia, né, de Isaías. Ele vai falar: porque um menino nos nasceu. E aí ele vai falar aqui, né, que o governo está sobre os seus ombros, a esperança está depositada nos ombros de um menino. Onde estão os guerreiros, né? Onde estão os fortes? A esperança agora é depositada nos ombros de um menino, de uma criança, que Jesus acolhe e fala: deixem vir a mim as crianças. Jesus é essa criança. O governo dele será justo e trará paz ao povo. O seu reino jamais terá fim. Pois ele não é deste mundo, né? Ou seja, ele não vai governar como os poderosos deste mundo governam, de maneira injusta, visando obter vantagens, explorando o povo, né? Deixando o povo morrer de fome. Esse governo é justo. Bom, mas aí a gente tem o Ezequias, que foi um homem piedoso,
né? Mas só que esse texto não está falando do Ezequias, ele está falando de Jesus, né? Embora Ezequias tivesse sido um homem piedoso, como ser humano, ele estava sujeito a falhar e falhou, né? A profecia de Isaías, ela fala de alguém que virá a ser rei, e por mais que esse povo não pudesse vislumbrar a figura desse rei na sua realidade, esse alguém que tem as características do verso 6, esse alguém foi descrito aí por Isaías como maravilhoso conselheiro, né? Pai da eternidade, Deus forte, um título do próprio Deus, o conselheiro que toma decisões sábias, o príncipe da paz, né? Essa esperança foi depositada nos corações desses homens e mulheres que faziam parte desse povo, e essa esperança foi depositada em seus corações para que eles se alegrassem. Um menino nos nasceu. Bom, e aí ele vai discorrer aqui, né, que o governo dele não vai ter fim. E, bom, irmãos, para a gente poder encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, né, repetir, né, para a gente não se estender muito. Cristo já veio ao mundo e na figura de um menino. Esteve entre os que sofrem, entre os pecadores, lhes mostrando com a própria vida o caminho para o Pai. Cristo veio e mora em cada um de nós, né? Na presença do Espírito Santo, fazendo a todos quantos se arrependeram de seus pecados e o receberam, filhos de Deus. Ele virá uma segunda vez. E enquanto a gente aguarda e geme com as dores deste mundo, que insiste em andar em trevas e virar suas costas para Deus, para esse Deus que tem sustentado e livrado o seu povo dia após dia, livrou no Antigo Testamento e tem cuidado do seu povo, da sua igreja hoje, a gente tem essa esperança renovada por meio da promessa que ele mesmo fez, né? E por meio da fé que é depositada nos nossos corações. O seu Espírito é a promessa de que não estamos sós e de que ele voltará. Isso é maravilhoso. Aqui, cabe, só para a gente encerrar, cabe um parêntese, né? Eu disse que esse mundo insiste em andar em trevas. Por que esse mundo está mergulhado em trevas se nós somos o sal e a luz do mundo? Se essa luz que há em nós não brilha, essa luz de Jesus não tem brilhado, a gente precisa reavaliar a nossa conduta como cristão, reavaliar a nossa vida, refletir e nos voltarmos para o caminho de Deus. E para que a gente precisa fazer isso, essa reflexão? Para que realmente a luz de Deus possa brilhar nas nossas ações, né? Então, se o mundo está em trevas e eu sou a luz e eu não estou iluminando nada, alguma coisa está errada, né? Eu preciso iluminar, eu preciso salgar, dar tempero a esse mundo. Essa é a nossa missão. E se a nossa luz não brilha, a gente deve retornar para a fonte da vida, que é o próprio Deus, que é a fonte de todo o bem. Estamos aguardando com esperança a volta de Cristo, que a gente não sabe o dia nem a hora. A gente não sabe quando será. De qualquer modo, a gente precisa ficar atento, ter esperança no nosso coração e vigiar, sermos vigilantes, né? Como a gente leu o texto de Marcos 13, né? No domingo passado, a gente precisa estar alerta.
pois é certo que ele virá. Quando? Não sabemos, mas ele prometeu e ele virá. O príncipe da paz virá. Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ilumine para compreendermos melhor a sua palavra e continuar aí nessa preparação, nesses 4 domingos aí do Advento, comemorando isso com alegria, a chegada da luz, a vinda do Messias, e vamos nos preparar para quando ele voltar, para a sua segunda vinda. Sigamos aí na fé do Senhor e é isso. Um abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado, até mais.